Conheça a história de alguém que influenciou o mundo para melhor. Porque há momentos difíceis na vida. Não sabia como havia de chegar ao fim do mês. São histórias reais de pessoas do dia-a-dia. Se é verdade que Deus existe, então olha, Deus ajuda-me. Eu não quero isto, mas eu não consigo. Fique connosco. Esta história poderia ser a sua. Já a seguir. O palhaço anda com um pé na realidade e um pé na fantasia. Quando o palhaço ridiculariza a realidade, nós caímos com ele a rir, nós sonhamos com ele daquilo que parece impossível. Uma cruz transformada numa flor, a morte transformada em vida nova. Que nesta vida vamos passar através de dificuldades para alcançar as coisas mais belas, puras e certas da vida. Isto é o nosso amor, isto é a nossa esperança, isto é Jesus Cristo. O meu dia-a-dia, normalmente, eu passo muito tempo no piano. Estudo, faço escalas, exercícios, muitas vezes tenho um ensaio. Esta questão de saber pessoas que têm este tipo de trabalhos, que dependem da esperança, não é? Porque não sabem se têm trabalho, se não têm, se vão ter dinheiro, se não vão ter dinheiro. O pianista também é assim. O importante é não estressar. Jesus funciona também como um amigo muito próximo que tenho e uma relação direta que tenho com Deus, o Criador disto tudo, incluindo a música também. Compreendo que há situações muito difíceis. Uma pessoa que está nessa situação, eu pedia apenas para acreditar mais um pouco, dar mais um passo e tentar mais uma vez acreditar que há futuro. Há futuro em Jesus. Foi em 1949 que um entusiasta e jovem pregador partiu numa viagem por todo o mundo. Hoje, mais de 60 anos depois, Billy Graham já visitou mais de 185 países e milhões de pessoas decidiram fazer de Jesus a sua verdadeira esperança. Uniu etnias e denominações com o objetivo de construir propósitos comuns. Billy Graham procurou partilhar uma mensagem dinâmica que fosse ao encontro de todos. Now Jesus was a man. He was human. He was not a white man. He was not a black man. He came from that part of the world that touches Africa and Asia and Europe. Christianity is not a white man's religion, and don't let anybody ever tell you that it's white or black. Christ belongs to all people. He belongs to the whole world. His gospel is for everyone, whoever you are, the Scripture says. Exerceu influência junto de presidentes e reuniu-se com dignatários e líderes mundiais, sendo considerado um dos mais influentes líderes religiosos da história mundial. A mensagem é transversal e atual. Em momentos de crise, Billy Graham procura sempre transmitir esperança, como aconteceu em 1999 com o massacre de Columbine. On the morning of April 20th, when the students left home to go to school at Columbine High, they never dreamed that some of them would not be coming home again. Like other young people and women of their age, they had great dreams for their lives. But those young people in Columbine and other places never entertained a thought that they wouldn't live to see their dreams fulfilled. A mensagem não mudou e Billy Graham continua a partilhar a esperança através de Jesus. A partir dos meus 16 anos, que eu me envolvi mais com a situação das drogas e drogas pesadas. São histórias reais de pessoas do dia-a-dia. Se é verdade que Deus existe, então olha, Deus ajuda-me. Eu não quero isto, mas eu não consigo. E até hoje eu nunca mais consumi drogas.
Fique connosco. Esta história poderia ser a sua. Já a seguir. Venho de uma família grande e tinham muitas dificuldades. Não era um ambiente muito saudável, não. Era um ambiente péssimo, não é? O meu pai bebia e a minha mãe não tinha muita paciência connosco. Era um ambiente de discussão e de discórdia. Quando tinha 17 anos, comecei a trabalhar na casa do pastor e notei uma diferença muito grande entre a família do pastor e a minha. O respeito que havia ali naquela casa era totalmente diferente da minha casa. O pastor mudou-se cá para o Funchal, abriu uma livraria e comecei a trabalhar na livraria. Comecei a ler todos os livros que lá havia, a ler testemunhos de algumas pessoas. Comecei a frequentar a igreja mais vezes. Conheci o meu ex-marido aí. Ele começou a frequentar a igreja também. Quando decidimos casar, aceitou casar pela igreja. Até que um domingo o Senhor tocou no meu coração. Mudou muita coisa. A minha maneira de agir com as pessoas, com a minha família, com os meus pais. Aprendi a respeitar os meus pais. A relação foi-se perdendo, talvez pela certeza daquilo que realmente eu queria para mim. E o meu ex-marido nem sempre concordava com isso. A parte financeira foi complicada porque eu não podia pagar a casa para ficar com a minha filha. Já houve momentos em que foi difícil. Abrir o frigorífico e ter o frigorífico um pouco vazio. Não sabia como havia de chegar ao fim do mês. Mas chegávamos e nunca faltava nada. Nunca deixei de acreditar em Jesus Cristo. Porque Ele nunca me deixou faltar nada. Posso dizer que sou uma pessoa feliz. Vivo com a minha filha. Apesar das dificuldades que acho que todo mundo tem, vivo muito bem. Acredito que a minha esperança está em Jesus Cristo. Yea, I've loved you with an everlasting love, the Bible says in Jeremiah 31. There was a popular song a few years ago that I can never forget. It said, I can't live in a world without love. All of us want to be loved. All of us want somebody to love us. Well, I want to tell you, God loves you. He loves you so much that He gave us His Son to die on the cross for our sins. And He loves us so much that He will come into your life and change the direction of your life and make you a new person, whoever you are. No, I don't want to live in a world without any love. On the morning of April 20th, when the students left home to go to school at Columbine High, they never dreamed that some of them would not be coming home again. Like other young people and women of their age, they had great dreams for their lives. They thought about their careers. They thought about who they'll marry. But those young people in Columbine and other places never entertained a thought that they wouldn't live to see their dreams fulfilled. According to the Boston Globe, on the night after she was killed in Littleton, Colorado, 17-year-old Casey Burnell's brother found something she had written just 2 days before. I'm going to read it to you. But you remember, she was the one that when the killer asked if anybody here believes in God, she stood up and said, I believe in God. And that and she was shot right there. And here's what she wrote 2 days before that. I'm going to read it to you. Now I have given up on everything else. I've found it to be the only way, and that's to know Christ and to experience the mighty power that brought Him back to life again, and to find out what it means to suffer and to die with Him. So whatever it takes, I will be one who lives in the fresh newness of life of those who are alive from the dead. Can you say the same thing?
Can you say, whatever it takes, I'll be the one who will follow Christ? Whether you're a young person here tonight or an older person or middle-aged or whatever you are, have you really opened your heart and life to Christ? Does He control your life? Is He the Lord of your life? Not only Savior, but Lord. Todos os dias, mais de 1.000 milhões de pessoas vivem sem terem o acesso a um simples pedaço de comida. A luta contra a fome e a pobreza extrema obrigam-nos a lutar por um mundo melhor, mas rapidamente percebemos que somos impotentes para mudar o mundo onde vivemos. A experiência diz-me que, antes de mudarmos o mundo dos outros, temos de mudar o nosso próprio mundo. Esta é a única maneira de termos esperança, paz e liberdade em tudo aquilo que fazemos. Queria convidá-lo a deixar Deus entrar na sua vida. Esta é a minha esperança, é a sua oportunidade. Passo o dia todo em stress a tentar resolver problemas. A verdade é que isto são lutas diárias e, conforme o tamanho do problema, conforme a reação. Gosto muito daquilo que faço. Deus deu-me o privilégio de fazer aquilo que eu gosto. E isso é muito importante nos dias de hoje. Quando existe aquela tempestade que a todos vem, convém ter uma âncora forte. E Deus é essa minha âncora. Confia em Deus e Deus tudo fará. A partir dos meus 16 anos, que eu me envolvi mais com a situação das drogas e drogas pesadas. Vinha de um lar um pouco problemático e eu pensei que queria sempre ter um estilo de vida bem diferente. Sinceramente, não sei explicar porque é que bebia tanto. Beber, até cair. E houve uma altura que um colega meu me pediu 500 escudos emprestados para ir comprar uma dose que custava 1000 escudos. Quando ele vem com a dose para ele consumir, ele disse-me, olha, em vez de eu te ficar a dever os 500 escudos, consomes comigo. Quando eu saí do trabalho nesse dia, eu fui logo comprar 1 grama e a partir daí eu nunca mais parei de consumir. No início aquilo era uma maravilha. Quando começa a existir a dependência, aí é que o dia-a-dia começa a mudar. Depois já não se consegue ir trabalhar sem ter. Todas as pessoas à nossa volta a perceberem-se que há um problema e começamos a ser vistos de uma maneira diferente. E à altura ele dizia que eu tinha vergonha de o representar. E era verdade, porque ele era um farrapo. E havia o meu filho ir acabando dia para dia. Começas a perder algum respeito por nós próprios e pelos outros. Não sei se era medo, mas era no dia em que a minha mãe morresse, eu já sabia que mais ninguém me ia aguentar nem querer. É muito triste e muito trabalhoso. Eu lembro-me numa certa vez que a minha mãe estava-lhe a querer pedir mais dinheiro que o costume e a minha mãe não me estava a querer dar o dinheiro e eu puxei-lhe a mala com bastante violência, ela veio atrás e bateu com a cabeça na ombreira da porta e eu abri-lhe a cabeça. Diante ele não chorava, fazia-me forte. E essa foi a pior altura, que quando eu vi a minha mãe com a cabeça aberta, eu disse, tu não vales mesmo nada. Eu dirijo-me a um largo, ali onde eu costumava ir comprar a droga, e encontrei 2 pessoas que disseram, olha, há aqui um café convívio onde está aí um pessoal que está habituado a lidar com pessoas como tu e hoje à noite vai haver uma reunião, será que tu não querias ir ali? E acabei por ir lá a essa reunião que havia e esse dia foi o dia de mudança da minha vida. E no domingo voltaram a convidar-me para eu estar no culto na igreja. E eu voltei a pedir dinheiro à minha mãe para ir comprar uma Bíblia. O dinheiro já não era para a droga, era para comprar a Bíblia. E ela deu-me 2000 escudos e eu pensei, bem, há Bíblias a 900, então eu vou comprar uma pequena dose e o resto vou comprar a Bíblia. Volto para casa com a Bíblia na mão, mas com a dose para consumir na outra. E é quando eu preparo tudo para consumir essa droga que veio este pensamento à minha cabeça. E se eu morrer agora, uma coisa eu sei, eu não vou ter com Jesus, como eles falam lá, porque eu sei que isto está errado e não é isto. E é aí que eu sozinho, e numa luta tremenda, eu disse, se é verdade que Deus existe, se é verdade que é mesmo como eles dizem lá, então olha, Deus ajuda-me, eu não quero isto, mas eu não consigo. E naquela altura eu peguei em tudo aquilo e eu mandei isso tudo fora. E até hoje eu nunca mais consumi drogas. O meu filho hoje em dia é um homem feliz, tem uma casa com os seus filhos e eu também estou feliz por isso.
Mesmo quando nós pensamos que já não há esperança, nem há ninguém que possa acreditar em nós, e pensamos que não há mesmo mais nenhuma solução, ainda há uma esperança. E essa esperança e essa solução chama-se Jesus. Ser pugilista surgiu uma curiosidade. No ringue eu sentia o desejo de superar o desafio. O objetivo era vencer o combate. Existia também dentro de mim um vazio que aumentava à medida que eu ia ganhando os combates. Hoje em dia eu enfrento os desafios com o desejo de levar esperança às pessoas e a preencher o vazio, tal como eu sentia dentro de mim. Acredito que há esperança em Jesus. Histórias de vida. Éramos pobres, vivíamos num bairro social. Reais, mas com esperança. Se não fosse por a decisão que eu tomei, eu sei muito bem onde é que eu estaria neste momento. Não estaria aqui. Fique connosco no próximo programa. Quero partilhar a minha dor. A dor que eu falo é uma dor pela indiferença. A dor que carrego neste fado. É uma dor pela maneira como nós vivemos a vida a olhar para o nosso umbigo. É que nós vivemos pensando em nós. E às vezes fazemos uma boa ação uma vez por ano, que é no Natal, ou se calhar quando há uma ação de solidariedade social na zona onde vivemos, e nós contribuímos com um saco de alimentos e achamos que estamos a fazer a nossa parte. Quando ao virar da esquina há tantos tão sós. E a realidade é que quando nós começamos a ajudar os outros, quando nós começamos a investir a nossa vida nos outros, nós percebemos que a nossa satisfação e também o tamanho dos nossos problemas, eles parecem tão mais pequenos quando a gente dá de frente com problemas tão grandes, com pessoas em situações tão precárias. A gente compreende que os nossos problemas não são assim tão grandes. O facto de eu estar a trabalhar aqui no Centro de Acolhimento motivou-me a escrever esta música. Tudo isso me tem feito compor músicas que consciencializem as pessoas dos problemas sociais que existem. Esta felicidade artificial é uma felicidade alienada da realidade. Esta felicidade e este amor é para todos, não é só para alguns. E o amor não olha a merecimentos, não olha a esforços, olha simplesmente com os olhos de dar. Andamos e corremos, é cada um por si. A esperança é Jesus e tudo aquilo que ele veio estabelecer, e que não tenhamos medo de ajudar, e é dar pouco para que os outros tenham o suficiente. Sentes só tristeza, e a tristeza sentes só. Mas quando sais à rua, não há compaixão, só dor. Felicidade é difícil encontrar. Há caminhos que te vão enganar. Satisfazer o ego é uma tentação. E focar-me só nos meus problemas parece solução. Tens de acordar e pensar. Ver felicidade com um novo olhar. Então escuta-me bem. Felicidade individual tem-se na felicidade global. Ajudar e ver o outro a vencer é a melhor razão para viver. E quando pensamos no outro primeiro, nossos problemas decrescem por inteiro. Não queiras então ser o foco central
essa felicidade artificial. God loves us. He gave his only Son. God became a man. And that's who Jesus Christ was, the Son of the living God, born of the Virgin Mary. And God took the initiative in giving Christ. Christ took our sins on the cross. The Bible says he's been made to be sin for us. Think of it. Jesus was made to be sin. He became guilty of adultery. He became guilty of murder. He became guilty of everything that you and I have ever done or ever thought. The Lord hath laid on him the iniquity of us all, the scripture says. They brought him down from the cross, and they buried him. But on the third day he rose from the dead, and he said, I'm the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. The Bible also says that Jesus Christ is coming back to this earth again. Someday we're going to have universal peace. All the armies and all the armaments will be gone. Christ will reign, and you and I will reign with him. You say, what do I have to do? First, you have to repent of your sin. What does repentance mean? When we repent, it means we turn around and go in the opposite direction. Does it mean that God just wipes out our sins? Yes. In his sight, we're placed before God as though we have never sinned. That's called in the Bible justification. It means with your computers that you have deleted the whole thing. Are you sure that yours has been deleted? And then there's another thing. You must come by faith. You can't understand it all intellectually. You can't figure it all out. And he will forgive all your past. He'll delete the whole thing and change you. But he'll not only that, but he'll send the Holy Spirit into your heart to help you to live a new life, because you cannot live a different life alone. God has to help you do that. And he comes to live through you and in you and give you a peace and a joy that you've never known before. There comes a moment in which the Spirit of God convicts you and calls you and speaks to you about opening your heart and making certain of your relationship to God. Como é que eu fiz para aceitar Jesus? Foi muito fácil. Simplesmente fiz uma oração e foi mais ou menos assim. Deus, se tu és real, transforma a minha vida. Peço que perdoes todos os meus pecados. Creio que Jesus morreu por mim na cruz. Foi sepultado e ressuscitou para me dar uma nova vida cheia de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para